dar início à nossa série, Pecados Capitais. Eu sempre fui questionado, por que eu não falo de pecado? Pastor, o senhor não fala de pecado, não fala de inferno, não fala do diabo? Eu sempre respondi, porque a boca fala que o coração está cheio. Mas de uns tempos para cá, eu venho estudando isso, e eu acho que chegou a hora de partilhar algumas coisas. Chegou a hora de repartir algumas coisas com os irmãos. Óbvio e fato que nós desconstruiremos muitas coisas. Fato que nós vamos sair do lugar comum. Para onde nós vamos, eu não sei. Mas nós vamos sair do lugar comum. E por isso eu peço bastante paciência, bastante atenção e participação, para que você não perca o fio da meada e a gente possa crescer junto como igreja nessa série. Você sabe que o termo pecado capital, ou pecados capitais, surgiu no século III? Surgiu no século III, na tentativa cristã de facilitar ou colaborar com a prática dos 10 mandamentos. Daí, a igreja, os líderes da igreja se reúnem, estabelecem algumas regras e padrões e determinam 7 pecados que destroem a nossa vida e destroem o nosso caminho de busca a Deus. Aí no século XIII isso ganha proporção, porque isso rompe com as barreiras do mundo cristão e ganha também conotação universal de outras religiões. E aí esse termo vem ganhando força, mas você nunca vai ler esse texto na Bíblia. Esses são os 7 pecados capitais. Não tem. O rabino Harold Kushner, um dos homens mais influentes do mundo contemporâneo na reflexão teológica, eleito em 2009 como uma das pessoas que mais fazem bem à humanidade, ele diz assim, que na lista dos 7 pecados capitais, para ele, esses 7 não ficam nem entre os 100 primeiros. Eu falei, hã? E aí você vai pensando, e você vai meditando, você vai vendo que a história do cristianismo, ela é pautada por uma perspectiva, chamada medo. Medo. Tanto que se eu te fizer a pergunta, que eu perguntei para a Fabiana hoje à tarde, eu estava lá estudando, e lendo, e orando, e eu falei, tem uma pergunta, o mal existe por causa do bem, ou o bem que existe por causa do mal? Pensemos, né? O mal existe por causa do bem, ou o bem que existe por causa do mal? Se você prestar atenção na história, posso até dizer, na sua conversão, quem sabe, o medo foi quem te motivou a ir até Jesus. O medo do inferno, medo do diabo, medo da condenação. Então, se a perspectiva é essa, o bem existe por causa do mal. Mas isso é antibíblico. Porque na realidade, o bem não depende do mal. E o mal só acontece, como diria Agostinho de Hipona, onde não existe o bem. Mas como nós nos perdemos, nós achamos que o mal provoca o bem. Então tudo gira em torno do que é mal, para que, quem sabe, oxalá, queira Deus, o bem aconteça. Por isso que a palavra 7 pecados capitais ganha tanta força no meio cristão. Por quê? Porque o medo
Porque esse mecanismo de controle é o meio mais fácil para que você controle uma população. E quando esse medo ele é apontado para o alto, ou seja, Deus diz isso, aí, ninguém vai te questionar. Porque quem é tolo de questionar a Deus? Mas aí chegam os hereges. Chegam uns caras que não são muito bem na cabeça e falam assim, mas aonde que Deus fala isso? Aonde está escrito? E aí todo mundo começa a olhar um para o outro com aquela cara, what? Escrito. Não tem não, mas é que é o seguinte, aí a gente vai tentando cata isso, cata aquilo, faz um catadão bíblico e fala assim, tá vendo? Deus é isso. E não é. João, no seu primeiro capítulo, no versículo 18, diz assim, ninguém nunca viu a Deus. Então ninguém pode dizer como Deus é. Mas nós pintamos a imagem de um Deus que manda pessoas para o inferno, que quando é desobedecido, e que quando é questionado, e que quando é confrontado, deixa aquele ou aquela que o faz à mercê do mal. Então cuidado, que a cuca te pega daqui, pega de lá. Então, esse Deus, em parceria com a cuca, é o Deus apregoado, crido e adorado. Na gênese, nas entranhas das igrejas que dizem que Deus é amor. Mas ora, não faz sentido. Mas para dar sentido, já diria os estudiosos da mente humana, nós cremos e depois nós procuramos formas de comprovar aquilo que cremos. O nosso cérebro é assim, ele primeiro acredita e depois ele fica tentando juntar os pontos para falar, faz sentido, falei, faz sentido. Mas na cabeça dele, ele que construiu os pontos, e com isso, a gente junta o que quiser, a hora que quiser, com os causos que quiser. E esse pesquisador, ele tem uma frase muito interessante, me fugiu o nome dele agora. Ele diz assim, certa vez eu pensei, o cérebro é a parte mais importante do corpo. E aí ele falou assim, na hora que eu entendi quem estava dizendo isso, eu compreendi. Deu para entender ou não? O nosso cérebro ele é capaz de muitas coisas. O lado direito, dizem os pesquisadores da funcionalidade da nossa mente, ela é mais óbvia. Ela procura mais a lógica. Ela procura mais do 2 mais 2 dá 4. O nosso lado esquerdo do cérebro, ele é mais lúdico, mais poético, e ele enxerga o mundo dentro de uma cosmovisão significativa e não tão aritmética, comprovatória. E o problema que nós cristãos, já inseridos no medo, começamos a ler a Bíblia com o lado direito. E começamos a ler a Bíblia para comprovar um monte de coisa. Para querer provar. Inclusive, Renato, provar que Deus existe. Deus não existe, pessoal. Amém? Estão com medo? Não precisa ter medo. Deus não existe porque Ele é. Quem existe são as coisas.
Deus é o quê? Não sei. Só que nós lemos a Bíblia com o lado direito, e aí nós vamos procurando razões, e aí nós vamos procurando caminhos, e fazendo conexões de medo. Não é incomum eu atender pessoas aqui na PIB, que dizem assim: pastor, eu tenho medo de acreditar no que o senhor fala. Eu digo: por quê? Como se eu não soubesse. Porque eu tenho medo de desobedecer a Deus, e algumas coisas começarem a dar errado. Eu falo: vai dar, pode ter certeza. Só que o seu cérebro está tão condicionado a ler isso como uma punição de Deus, que você vai achando conexões que a sua gripe, a sua infecção de garganta, a sua virose, sei lá, é uma forma que o seu cérebro responde à lógica que você estabeleceu. Pastor, o que isso tem a ver com os 7 pecados capitais? Não sei. Mas é a introdução que eu tenho para passar, para a gente saber por onde que a gente vai nessa série. Dito isso, nós vamos ler o livro de Gênesis, o capítulo 3. E eu convido você a ler com o lado esquerdo. Não, direito. Não, esquerdo. Não, direito. Eu convido você a ler o Evangelho. E eu oro para que o Espírito Santo fale com você, e que Ele traga a revelação ao seu coração essa noite. Amém? Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 1. O pessoal da comunicação assusta aí. É 3:1, a partir do 1. Diz assim, ó: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Até aqui. O que nos diferencia das demais coisas criadas? Eu estava vendo uma propaganda hoje, rapaz, eu achei babaca pra caramba. O que nos diferencia como humanos? O cara falou assim: a nossa capacidade de se adaptar. Não acho. Discordo. Eu acho que o que nos diferencia de todas as demais criações é a capacidade de sentimento, a capacidade de discernimento e a capacidade de transcender. A Fabiana falou para eu não usar essa palavra, que é a capacidade de ir além. Gato nasce gato, gato morre gato. Você nunca viu um gato falando assim: sou cachorro. Ah, não, agora cansei de ser gato, agora vou ser urubu. Não. Agora, nós seres humanos precisamos aprender a ser gente. Nós podemos nos perder, nós podemos evoluir, nós regredimos, nós podemos nos tornar como animais. Nós temos essa capacidade de transcender, de retroceder, de pensar, de refletir, de sentir, de responder ao sentimento. Os mais fãs de pet vão dizer que os pets também. Tudo bem, querido, nós não vamos brigar por causa disso, né?
E se você ver bem, a Bíblia não começa em Gênesis capítulo 3. Ela começa em Gênesis capítulo 1. Se ela começa em Gênesis capítulo 1, ela vai dizer que Deus, no princípio, criou todas as coisas, fez todas as coisas, e depois de tudo Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, nós somos diferentes, porque todas as coisas foram criadas de um jeito e nós somos criados de outro jeito para um propósito. Já disse isso aqui outras vezes, o propósito dentro da palavra hebraica é telos, ou seja, a faca é para cortar, a régua para medir, e o homem para ser a imagem e semelhança de Deus. E ser essa imagem e semelhança de Deus significa existir na plenitude, existir na plenitude do que nós somos, do que nós podemos ser, porque nós temos potencial para ser. Só que, lendo as Sagradas Escrituras, nós vemos que existem vozes que dizem para a gente que a gente não é. Lendo as Sagradas Escrituras que nós acabamos de ler, existem vozes externas que dizem que a gente não é, e que a gente precisa ser. E aí nós vamos ouvindo essas vozes internas. A religião chamou isso de demônios. Só que também o texto sagrado diz que Eva, ela cobiçou, ela desejou, foi atrativo para ela. Essas são vozes internas. Nós temos dentro de nós, nos impedindo de transcender, de ir além, de crescer e de assumir o nosso telos, ou seja, a nossa imagem e semelhança de Deus, esses dois lados. A imagem e semelhança de Deus, a imago Dei de Agostinho de Hipona, quando ele diz isso, nós temos a imago Dei, a imagem de Deus, e nós temos essas vozes internas, que em corroboração, ou seja, num alinhamento com vozes externas, entram e consomem todo o nosso coração. A religião cristã chama isso de endemoniamento. Então, o que é alguém endemoniado? É todo aquele que não está sendo aquilo que deveria ser, não está cumprindo aquilo que ele pode, tem totais condições, mas por ter dado ouvidos às vozes externas, e com as vozes internas que estão do lado de dentro, perdem a potencialidade. Pecados são trejeitos nossos alinhados com os trejeitos de interpretação do mundo à nossa volta, que impedem o nosso caminhar, que impedem a nossa forma de agradar a Deus, como filhos. Dentro dessa ótica do medo, pecado é beber, fumar, usar droga, ouvir Rolling Stones, não dar dízimo, usar saia, não usar coque, não usar saia, calça jeans externo, gravata, o escambau a 4. O escambau foi só para te acordar. Dentro dessa ótica, pecado é tudo aquilo que te rouba de você, e você perde a sua imagem de Deus. Só que nós já estamos tão condicionados e fazemos conexões com a nossa cabeça, com a nossa mente e com o nosso espírito, totalmente conduzido por um ambiente religioso, que nós vamos achando que o mal e a maldade está ligado a atributos morais e comportamentos morais, e nós não percebemos que o pecado está matando a nossa alma e tirando a nossa vida, nos roubando de quem a gente pode ser.
Então tem muita gente que para de beber, tem muita gente que para de fumar, tem muita gente que para de ouvir Leonardo, mas não se encontra, mas não existe, vegeta, vive no embalo da multidão, não tem voz própria, não se ouve. Por quê? Porque se ouvir é dar voz aos demônios que moram dentro de cada um. Porque se ouvir é ouvir uma voz que grita lá dentro: egoísta, mercenário. Só que nós fazemos como a poesia de Gênesis nos diz, nós, diante da desobediência, nós nos cobrimos tudo aquilo que nos envergonha. Então nós vamos vivendo cobertos de folha, e essas folhas eu chamo de religião, essas folhas eu chamo de hipocrisia, falsidade, moralidade. Nós vamos usando ela para cobrir a nossa nudez, e nós começamos a andar todo bonitão, mas nosso lado de dentro está todo coberto de folhas, está todo coberto de podridão, de pecado. E Deus está perguntando assim: o que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão fazendo? Eu disse para vocês que vocês não eram? Não disse não, Senhor. E quem disse para vocês que vocês não eram? Alguma voz aí, Senhor. E que vozes vocês estão ouvindo? Vocês pecaram. Qual foi a resposta? Depois você continua lendo o texto na sua casa. Qual foi a resposta? Eu, aquela cara, né? Jamais, Senhor. Na realidade, sabe aquela mulher que o Senhor me deu? Aqui, vem aqui na miúda. Sabe aquela que o Senhor me deu? Sei, foi ela. Sabia não? Aí Deus vai. Eva, qual foi? Eu. Insensível. Eu não. A serpente. Nós sempre culpamos o diabo por tudo. Culpar o diabo por tudo é cobrir-se de folhas, é zoar com a cara de Deus, é dizer assim: Senhor, sabe como é que é? O mal que o Senhor criou, então Ele me enganou. E Deus não criou. O mal só existe onde não existe o que é bom. O mal só vai existir dentro de você quando você fugir do que você tem que ser. Todos nós, e aqui eu faço uso de Rubem Alves, todos nós temos vozes horripilantes dentro de nós. Sim ou não? Se passasse um ultrassom dentro da nossa mente, do nosso coração, só que esses pensamentos, eles estão dentro da gente, eles não são a gente. A pessoa que está do seu lado, olhe para quem está do seu lado e diga: não, estou brincando, aqui não tem isso. A pessoa que está do seu lado, ela tem pensamentos horríveis, sexuais, assassinos, raivosos. Só que esses pensamentos não são ela. Existe dentro de cada um de nós. O problema é quando nós começamos a dar ouvidos para esses pensamentos e eles começam a dizer quem nós somos. Isso é a possessão. O mal que está do lado de dentro toma conta. Na linguagem jurídica,
Quem é advogado, trabalha com o campo jurídico, diz assim, ó, ficou fora de si. Não responde por si, o fulano não responde por si porque está fora de si, alguma coisa assim. O que é isso? É quando a pessoa perde a capacidade de comandar o fluxo de pensamento. Então, o mal e a maldade não está condicionado à nossa moralidade, o tanto que nós somos bonzinhos e o tanto que nós somos malvadinhos. Pecado, mal, maldade, encapetamento está ligado com a nossa genética humana. Todos nós temos. A diferença é que quando nós somos cheios do Espírito Santo, essa é a voz que nós ouvimos. Quando nós nos convertemos a Jesus, toda a nossa possibilidade, capacidade de força daquilo que era impossível por nós mesmos, agora nós podemos, em Jesus, ser o que Deus quer que a gente seja. É por isso que Paulo diz Jesus diz, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. É nesse sentido, de sermos aquilo que nós temos que ser, e não você ganhar no truco do seu cunhado no final de semana, porque saiu com zap a menos, sei lá. Então, o Evangelho, ele tem a ver com a nossa identidade como seres humanos, e a nossa potencialidade de ser. E nessa série que nós vamos trabalhar, nós vamos caminhar por este sentido. Tudo aquilo que rouba a gente de nós mesmos, e tudo aquilo que faz com que a gente comece a dar ouvidos para o lobisomem que existe dentro de cada um. Rapaz, falar de lobisomem no púlpito da primeira igreja, porque é como se fosse, sabe, todo mundo conhece a lenda do lobisomem, né? Há quem diga quem já viu. A vizinha da minha mãe, tomara que não assista, eu vi, ficou raspando na porta da minha casa. Nós fazemos conexões o tempo todo. Há quem diga que já teve experiência com OVNI. Eu vou duvidar? Vive e deixe viver, irmão. Deus abençoe. Aí, nós temos dentro de nós lobisomens que, quando olham muito tempo para a lua cheia, saltam. Então nós precisamos nos conhecer, nós precisamos saber quais são os demônios que habitam em nós, quais são as vozes que estão dentro de nós. E Rubem Alves vai dizer que todos nós temos essas vozes, mas cabe a nós ouvirmos. E ele vai dizer assim: eu ouço todas essas vozes e é com elas que eu faço literatura. Era sabido esse rapaz. Então, muitas vezes, quando nós ouvimos essas vozes, muitas vezes quando coisas ruins acontecem com a gente, nós, no nosso cérebro religioso, na nossa percepção de mundo religiosa, nós procuramos conexões para achar o mal, para achar a causa do mal, para achar o porquê Deus permitiu que o mal acontecesse comigo, o porquê que o mal está acontecendo com fulano, porquê que o mal está acontecendo com ciclano, e nós vamos procurando um monte de conexão, e nós vamos chegar a uma resposta, porque o nosso cérebro sempre acha uma resposta, e nós vamos fazer dessa resposta a nossa fé. Tem até a igreja que surge dessas coisas, né? Tem um nome de universal, assim, de que abraça todo mundo. Ou seja, as conexões do cérebro vão sendo passadas, e todo mundo vai fazendo as suas conexões. Então agora, se tem um tio que bebe, é capeta. Se tem o outro que fuma, é capeta. E se tem o outro que casou 15 vezes, é capeta. Então nós vamos achando as conexões, só que nós não entendemos qual é a voz que está gritando lá do lado de dentro. Por que que fulano perde o controle na bebida? Qual é o vazio que ele está tentando tampar? Não, é a serpente, é a cilada. Qual é o vazio? Qual é o vazio que ele está gritando através do embebedamento?
Qual que é o vazio que ele está gritando através da prostituição da carne? Qual que é o vazio que ele está gritando através do uso de drogas? Qual que é o vazio que ele está gritando através de vir para a igreja? Porque tem gente que não é viciado em cerveja, mas que é viciado em igreja, e faz da igreja a sua droga, e se torna um viciado. Qual que é o vazio? Então nessa série, nós vamos encontrar as vozes que gritam dentro da gente, que faz a gente ter muitas ações que a gente fala, puxa, eu não faria isso. E é por isso que você que assistiu o vídeo da série fala, por que alguns pecados nem são tão pecados assim? Porque não são mesmo. Porque não são mesmo. Tem muita coisa que é do lado de dentro, e que não tem nada a ver com os pecados capitais estabelecidos com a igreja, pela igreja. Nessa noite, eu quero convidar você que sente muito medo. Nessa noite eu quero convidar você que tem medo do mal. Nessa noite eu quero convidar você que acha, ou que até sente, percebe e vê o mal te perseguindo. Eu quero convidar você a olhar para dentro de você. Eu quero convidar você a olhar a sua nudez. Eu quero convidar você a dizer para você mesmo, por que você sente tanto medo? Por que você está com tanto medo? E aí, nós vamos ter respostas fantásticas. Eu tenho medo de Deus me julgar, eu tenho medo de Deus me envergonhar, eu tenho medo de Deus me expor, eu tenho medo de Deus, só que você há de convir comigo que isso não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com algum trauma que está aí do lado de dentro. Um pai, uma mãe, um professor, um abuso. Deus? Não. Por isso, eu também quero convidar você essa noite. Na semana passada o Renato falou do abismo. É exatamente isso. Essa semana eu ouvi o meu amigo Felipe dos Anjos e ele falou uma coisa muito interessante. No livro de Ezequiel, havia um rio. Ezequiel teve uma visão de um rio que fluía do trono de Deus. E Jesus convidou Ezequiel com uma linha de medir para que entrasse 500 metros dentro desse rio. E as águas davam nos joelhos. E aí ele pegou mais 500 metros e entrou para dentro do rio e as águas davam nos ombros. E com mais 500 metros, rio adentro, ele percebeu que o rio só poderia ser atravessado a nado. A religião nos coloca dentro dessa perspectiva. Águas rasas, segurança. E por incrível que pareça, o medo é uma ferramenta de segurança. Nessa noite eu quero convidar você a se olhar e a mergulhar em águas mais profundas onde o seu pé não alcança. Porque depois o profeta vai continuar dizendo, essas águas, elas correm, e por onde elas correm, elas levam vida. Por onde elas passam, elas vão transformando tudo. Nós vemos que um rio egoísta, um rio de mercado, um rio de lama e de rejeito pode matar muita gente.
há 10 dias atrás. Mas as águas que correm do trono de Deus são águas que levam à vida. Só que você precisa mergulhar nesse rio. Você precisa sair das águas rasas, de onde você tem um controle, de onde você tem as suas conexões cerebrais e convicções. Você precisa andar mais 500 metros e as águas vão bater nos seus ombros, e você vai dizer assim: eu vou me perder, vai dar ruim esse negócio, e você vai ouvir a voz dele dizendo assim: não, entra mais profundo, vai mais, mas aí já não dá mais pé. É aí que eu quero você, porque aí você vai ser atingido por uma coisa que você não é capaz de dimensionar. Aí já não vai dar mais pé para você, aí você já não vai estar mais na sua segurança, aí você já não vai estar mais nas suas certezas, aí você já não vai mais ouvir as vozes dentro de você. Você vai ser levado, conduzido, imergido num rio chamado rio que corre do trono de Deus. E esse rio vai produzir vida dentro de você. Esse rio vai te tirar do medo. Eu não tenho como explicar isso que eu vou dizer aqui agora, mas eu quero compartilhar com vocês. É como se fosse uma experiência de uma flor que se abre na nossa mente, assim, ó. E na hora que você vê, você está com aquela flor aberta. E você fala: como é que essa flor abriu aí? Eu não sei, só sei que é maravilhoso. Vocês estão me imaginando com uma flor na cabeça? E assim é a compreensão absurda, assim é a compreensão incompreendível desse Deus. E aí nós vamos tentar explicar, e nós vamos dizer assim: eu não sei te explicar, eu só sei que é. Aí nós somos inundados pelo amor e nós dizemos assim: é real, é verdade. E aí nós paramos de odiar, e aí nós paramos de matar, e aí nós paramos de desejar o mal, nós paramos conscientemente, porque os impulsos sempre vão vir, né? Mas existe uma voz falando dentro de nós muito maior, existe um rio que nós estamos mergulhados, e esse rio inunda o nosso coração. E aí eu comecei a entender, através da fala do Felipe dos Anjos, quando Jesus diz: mulher, a mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo 4, mulher, se você beber da água que eu te der, uma fonte inesgotável fluirá de você, e você nunca mais vai ter sede. Eu falei: é isso. Por isso o convite é: abra sua mente, grite alto, olhe para Deus e fala assim: qual é que é? Eu quero entender isso aqui, eu quero mergulhar, me coloca aí, me convida aí, eu quero sentir isso aí, eu quero entender isso aí. E aí, quando você entender, você vai saber que você não entendeu, mas que você está lá. Por isso vem e aquieta minha alma, faz o meu coração bater em ti, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu quero concluir deixando para você esse convite de jornada nessa nova série, e deixar o desafio de mergulhar em águas mais profundas, de quebrar os seus paradigmas, de quebrar os seus medos interiores, de quebrar as suas concepções de Deus, para que o que é bom, o que produz o bem, lance fora tudo o que é mal.
O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso de 1 a 6, vai dizer assim, ó: não sejam arrogantes, não sejam prepotentes, não sejam altivos em si mesmos, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus e resistam ao diabo, que está ao derredor, procurando uma brecha para brotar dentro de vocês. E resistam ao mal, e ele fugirá de vocês. Por isso nós vamos clamar: Senhor, aquieta a minha alma, faz o meu coração bater em Ti, me chama para perto, eu quero ouvir a Sua voz. Quem sabe você cansou do que você viu até hoje sobre Deus. Quem sabe você está enfadado, assim como muitos de nós aqui na PIB. Nós cansamos da religião, nós cansamos desse Deus que manda as pessoas para o inferno, perdoa, mas fica bravo quando a gente pisa na bola. Nós cansamos, nós queremos mergulhar nesse amor que não mede condições, nós queremos mergulhar nesse amor que não mede parâmetro. É um amor incondicional. Nós queremos conhecer. Se você quiser se juntar a nós nessa jornada, você é bem-vindo. Se Deus falou com você, nós vamos cantar e nós vamos orar juntos, porque nós que já estamos nessa caminhada queremos ir ainda mais, porque ninguém nunca compreendeu a largura, a profundidade, o tamanho do amor de Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Enquanto nós cantamos essa canção, faça dela a sua oração. É uma música nova, irmãos, mas eu não sei se você já ouviu. Ela é bonitinha, e eu espero que ela fale com você como ela falou comigo e falou com muita gente. Que o Espírito Santo faça a obra que Ele tem para fazer, que Ele fale com você, em nome de Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas
segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas você estará sempre comigo. Feche seus olhos. Quantas vezes a nossa alma se enche de medo? Quantas vezes a nossa alma se enche de insegurança? Nós nos julgamos tão longe de Deus, longe do que Ele tem para nós. Mas nessa noite Ele vem ao nosso encontro e diz: você está longe de você. Você está vivendo uma vida que não é a sua. Você está muito performático, muito performática. Está interpretando demais. Ouça a voz que fala dentro da sua consciência. É ali que eu estou conversando com você. Diz Deus a todos nós essa noite: pare de interpretar. Larguemos toda a nossa hipocrisia, mentira, vestes religiosas. Corramos para esse lugar de segurança que nos acolhe na nossa nudez, que nos acolhe na nossa pecaminosidade, nos limpa, nos lava, nos faz novo, nos faz nova. Ergamos as nossas cabeças, vamos assumir as rédeas da nossa vida, se lançando em Deus, se lançando no absurdo amor de Deus, e Ele nos acolherá, Ele não nos rejeitará, Ele não vai nos desprezar.
Senhor, eu não quero mais interpretar. Eu cansei de parecer bom. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer para mim. Faz meu coração ouvir a Tua voz. Me chama para perto, me amarre em Ti. Faça a sua oração. Entregue-se. Mais, muito mais do que você se entregou a uma religião. Quebre todas as correntes, todas as cadeias. Corra, corra. Seja livre. Seja liberto. Seja liberta. Na autoridade que há no nome de Jesus, 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 que há no